Oi, YouTube, tudo bem? Hoje eu queria falar de uma coisa que é muito natural, mas ainda assim é muito ruim, que é estar perdido aos 20 anos. E para além de estar perdido, é sobre ter medo de se encontrar, porque às vezes a gente está perdido e tem um caminho. A gente consegue ver uma placa escrito o nosso destino e para onde a gente quer ir, mas a gente não tem coragem de seguir essa placa. E é exatamente isso que eu sinto. Então, assim, pela primeira vez na vida, eu sinto que é possível trabalhar somente com o que eu amo, mas eu não tenho coragem de seguir esse caminho, entende? E quando eu falo que é o que eu amo, eu quero dizer literatura, eu quero dizer educação, eu quero dizer letras, eu quero dizer, enfim, tudo que tem a ver com esse mundinho mais acadêmico, intelectual, que é o que eu gosto muito, é o que eu consumo muito e é o que eu gostaria de trabalhar. E eu já trabalho um pouco com isso, mas ainda assim eu não tenho coragem de trabalhar somente com isso. E não é uma questão de finanças, não é uma questão, na verdade não é uma questão somente de finanças, é uma questão mais de covardia da minha parte comigo mesmo em seguir os meus desejos. Na minha análise, eu tenho basicamente essa ideia já muito bem concreta, que é o fato de eu ter que sofrer com tudo. Então, assim, nada pra mim pode ser fácil, nada pra mim pode ser. Tudo tem que ter um revés, entendeu? Tudo tem que ter uma sofreguidão ali por trás, tudo tem que ser ruim, tudo tem que machucar, tudo tem que ser difícil. O que é fácil não me atrai. E eu não queria que fosse assim. Eu queria realmente aceitar que o 2 mais 2 é 4, entende? Se é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que dá pra fazer, por que que eu não sigo esse caminho? Por que que é tão difícil aceitar os meus desejos e bancá-los, né? É sobre bancar. Porque eu tenho, isso eu tenho desde sempre, uma tendência diplomática de não tomar lados, de evitar conflitos. E quando eu não tomo conflito, quando eu não tomo lados, quando eu evito os conflitos eles vêm mais tarde e vêm muito mais potencializados, entende? Então eu sei que não seguir esse desejo vai só me trazer tristeza. Mas mesmo assim eu tenho medo de seguir esse desejo. Eu tenho medo de dar o primeiro passo. Então, o que que eu tô querendo dizer? Uns 2 anos atrás eu comecei a jogar tarô. Daí depois de um ano, mais ou menos, jogando para as pessoas que são mais íntimas pra mim, etc., eu comecei a produzir conteúdo na internet sobre isso. Deu super certo. Deu certo. Eu só não quis mais. Daí agora eu queria começar. Porque pra mim é indispensável falar, né? Registrar. Pra mim é muito importante isso. Então, eu queria agora começar a falar, registrar, bater papo e concatenar ideias sobre livros, literatura e etc. Mas pra mim não faz sentido. Quer dizer, faz muito sentido, mas eu não tenho coragem, tendo em vista que há um ano atrás eu falava de tarô e agora eu vou começar a falar de livros. E pra mim é muito difícil também ser uma coisa só. E eu sei que a gente não precisa ser uma coisa só, mas não dá pra eu querer ser tarólogo, professor de francês, professor de italiano, professor de literatura e artista, entendeu? Até que dá, mas assim, você tem que escolher uma coisa principal. Eu tenho plena ciência de que as pessoas que me acompanham na vida e na internet, elas gostam de mim não pelo que eu faço, falo, mas pelo que eu sou. Eu sei disso, mas ainda assim não é efetiva a ideia dentro da minha cabeça, entende? Isso me faz lembrar de um pensamento que eu tive que é entender não nos torna livre, porque depois de muita terapia, eu sei exatamente o que eu sinto, por que eu sinto, de onde eu sinto, o que eu deveria fazer para parar de sentir, ou o que eu deveria fazer para abraçar o sentimento. Eu tenho ciência disso tudo, mas ainda assim eu não me torno livre dessas coisas, entende? Enfim, é mais um papinho furado que tá na minha cabeça há muito tempo. E é aquilo, né? Como diria minha mãe Clarice Lispector, eu tenho que fazer tudo isso apesar de. Então eu deveria falar do que eu gosto apesar do medo. Fazer o que eu gosto apesar do medo. Porque senão a gente só somatiza isso a vida inteira e se torna muito triste, ranzinza, chato, casmurro. Enfim, esse, como todas as vezes, é um vídeo que é muito mais pra mim do que pra você que tá assistindo. Então, desconsidere tudo o que eu disse, ou não, porque o que eu acabei de falar era muito mais pra mim do que para você. É isso. Beijos.